Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo, mais uma vez. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Tudo certo. Quanto tempo sem se ver? Raramente se vê muito, né, cara? Puta, todo dia no escritório agora. Todo dia. Quero ver continuar, hein? Vou manter. A disciplina, você é a rotina, cara da rotina, né? E o cara com a gente agora em todos aqui, Fábio Sintra. Vamos trazer mais esse menino, tem talento, menino, né, Lobo? Vamos dar nota pra ele. Deixa ali depois nos comentários a nota do Fabinho Sintra, que ele assume meu posto, porque a nota minha e a nota dele, que a nota mais alta assume a cadeira oficial. O Diegão já tá ficando com o sotaque de São Bernardo, né? É. Tudo certo. Pega tudo certo. Tá ficando... Muito bom, muito bom. Falar sobre o tema agora, final do ano, o grande dilema de todos os atletas, treinar ou não treinar. Eis a questão. Continuar os treinos, parar, tirar férias, um mês de férias, como lidar com essa situação de festa de ano novo e tudo mais, como vocês lidam. E é sempre o dilema, né? No Brasil, a gente tem o costume de normalmente fazer um período de base ali no começo do ano, né? Entre janeiro, por ali. Vocês acham que isso é mais uma questão cultural ou a gente pegou dos atletas profissionais isso, que fazem a base também nesse período? Como veio essa... Antes de tudo, que a gente estava também falando nos bastidores, a gente fala muita coisa nos bastidores, assistam até o fim, mesmo o tema sendo não tão legal para vocês, porque a gente vai dar algumas recomendações, talvez você não queira ouvir. Desagrade Todo mundo quer tirar férias, todo mundo quer que a gente fale, não, pode tirar férias, come panetone, come à vontade. Mas vá até o final, porque no final... A gente vai passar a mão na cabeça e vai liberar algumas coisas para vocês, tá bom? Boa, vai ser legal. Pois é, né? Fim de ano, quem não para, né? Principalmente aqui, que a gente tem as férias mais prolongadas, né? Diferente, talvez, de quem esteja no hemisfério norte, que sofre mais com o clima, mas não sofre com essa parada, né? Que se você não fizer nada, o mundo tem que acabar, tudo tem que acabar até o dia 20, 21 de dezembro. Se você não fizer até lá, só... depois do dia 15 de janeiro ou depois do carnaval, né? Então, realmente, a gente acaba, né, entrando nessa energia, né, do final do ano, das festas, confraternizações. Então, alguns que são mais sociáveis que outros, tem muitas confraternizações. E quando a gente vem num ciclo, né, colocando intensidade de treino, carga de treino alta, com essas pausas, confraternização, álcool, doce, isso acaba sendo até perigoso, que pode gerar lesão ou gerar uma sobrecarga que não caiba nessa... Um não conversa com o outro, né? Então, hoje, realmente, o nosso papo hoje é tentar encontrar esse equilíbrio, mostrar algum caminho para que a gente tenha esse equilíbrio, entenda o contexto e possa tomar decisões sobre o que fazer, realmente, para ou não para pouco, para muito, é uma fatia de panetone ou duas. A gente acabou vendo aqui com a ajuda do nosso time, que uma fatia de 100 gramas de panetone tem 300 quilocalorias. 100 gramas, dá para sujar o dente com 100 gramas? Não dá nem para começar é 100 gramas. Dá. E 300 gramas tem que correr quanto? 6K? Ixi, pelo menos correndo leve ali, pelo menos uns 6K para ser umas 300 6K calorias. 6K leve né? é moderado, então a gente vai ter que realmente pensar o que a gente vai fazer nesse final de ano para voltar melhor ano que vem. Mas vamos lá, né? Boa. Começando então o nosso papo, acho que a grande questão é quem precisa parar, né? Todo mundo precisa parar nesse final de ano. A gente tem perfis de atletas assim, se a gente definir, por exemplo, os extremos, o atleta profissional, que vive do esporte, tem o estresse de carga todo dia, pressão e tudo mais. Tem o iniciante que está tentando encaixar uma rotina ali e tem os atletas intermediários, avançados. A gente pode bater, acho que nesses três públicos principais, assim. Por exemplo, o atleta profissional, acho que a recomendação básica é melhor parar, tirar umas férias, tanto de carga, para recuperar de lesão, para descansar a cabeça, de pressão, de prova. Acho que, no geral, assim, é difícil a gente ver um atleta que continua mantendo estímulos agora nesse final de ano, né? Um atleta profissional, claro que a gente não sabe os bastidores mesmo todo ali, mundo, né? Porque ninguém conta tudo, né? Fecha Strava. Pode ser. Mas o que a gente observa, tanto dos treinadores quanto dos atletas, realmente essa pausa mais abrupta para resetar a máquina, porque realmente a carga de treino, né? O volume e intensidade do ciclo, ele realmente é absurdo, né? 4, 5 vezes mais do que a gente faz um amador ou até mais. E eu vou começar, né, falando principalmente como você deu a brecha aqui dos atletas iniciantes, quem está começando. Imagina, quem resolveu
contratar uma assessoria para começar a dar os seus primeiros passos em outubro para novembro. Isso. Aí começou a engrenar e ok, põe todo mundo no mesmo saco, né? Não, a partir de agora, todo mundo 2 descansa. semanas descansa, ninguém faz nada, pô. O cara que estava encaixando a rotina ali. Primeiro o cara, né, esse atleta, ele tá no desenvolvimento, essa pausa ele volta pro zero, ele zera mesmo, então, e às vezes vai pro negativo. volta devendo aí. Volta devendo, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado, entender realmente cada contexto, cada indivíduo, por isso que a gente hoje até trabalhou numa reformulação técnica para ajustar que a gente chama de planejamento desse período transitório, que é para tentar equilibrar, dar algumas opções, né, de treino que sejam mais rodados, alternando por tempo ou por distância, que a gente vai falar algumas estratégias legais, mas podendo ajustar, né, colocando mais para uns, menos para outros, já, né, então imagina, então não só isso é questão motivacional, o cara engrenou, além de parar e perdeu todo o condicionamento e voltar para o negativo ou para o zero, tem questão motivacional, que a gente sabe da importância da rotina, né? Rotina, né? Para a aquisição de bons hábitos, da disciplina. E uma pessoa que está começando, ela precisa muito disso. Esse é o maior boicotador do atleta iniciante, são seus hábitos, né? E se a gente não, de alguma forma, mantém essa pessoa em atividade contínua, né? Nem que depois a gente vai falar como algumas estratégias também para isso, né? É um tiro no pé, a gente perde esse atleta e acaba desmotivando esse próprio atleta, essa pessoa, ela talvez nem volte para a modalidade, fala, opa, não é para mim, não gosto disso, não deu certo, vou fazer outra coisa. Acho que a gente tem uma questão cultural, né, com essa coisa de virar o ano, né, e que às vezes atrapalha um pouco, né, e quando a gente entra no mundo do treinamento, né, a gente percebe que não é bem assim, né. Que a gente tem aquela coisa de final do ano você reseta, né? Vai virar o ano, então a gente reseta tudo que aconteceu, vamos começar um ano novo, um ciclo novo, né? E às vezes no final do ano ali a gente entra um pouquinho nesse ritmo, né? Não, vai virar o ano, né? Vai abrir um portal assim, né? Vai mudar. Tudo vai ser diferente a partir do ano que vem, aí o ano que vem a gente volta pra rotina, né? Mas é aquilo, né? A gente tá no esporte de endurance há muito tempo, né? A gente sabe como que é a construção, né? A velocidade de construção, ela é totalmente diferente da velocidade em que a gente desconstrói, né? Que a gente perde. Então, você passa o ano inteiro ali, né? Para subir 10 degraus ali, né? Para você evoluir 10 degraus, você não vai levar um ano para descer esses 10 degraus, né? A descida geralmente é pela janela, né? Tipo, você sobe 10 degraus e sai pela janela. E um mês ali, 2 meses, como o Rodrigo falou, né? Você pode voltar o ano devendo ali. E a gente acaba não evoluindo, né? A gente tem bastante dificuldade nessa questão da regularidade com os atletas, né? Porque eles voltam exatamente ao mesmo ponto que eles começaram, termina a próxima temporada e eles ficam no looping de não conseguir evoluir e que chega num momento que de fato gera frustração, né? Então a gente entender, né, que é uma continuidade, de fato a gente pode diminuir sobrecarga, mas o mais importante é não parar, né? A gente precisa dessa continuidade para e sempre evoluindo de uma temporada para outra. Eu acho que essa questão do iniciante eu acho que é mais importante, porque às vezes o intermediário, o avançado, ele sabe que tem esses altos e baixos, sabe? Ele sabe que quando ele está lá embaixo, está ganhando peso, ou está descondicionado, ele sabe que vai voltar lá. Mas o iniciante que começou ali, como o Rodrigo falou, em outubro, começou a engatar, aí chegou dezembro, mete o pé na jaca, tira o treino e aumenta o peso. Ele vê, para voltar tá difícil, deixa para depois, bora ver mais tarde. Então, segunda-feira eu começo, aí fica aquela... Aí, esse é mais preocupante, eu acho, sabe? Do cara acabar de desistir da rotina porque ele parou ali no final do ano, sabe? Então, às vezes, manter, mesmo que umas atividades mais leves, manter nesse período mesmo, para ele manter na rotina, se manter treinando, eu acho até melhor do que parar totalmente, até porque ele não teve muita carga, né, durante o ano, esse iniciante, bem iniciante mesmo, né? Como vocês veem essa questão? Acho que esses dois extremos eles estão bem já definidos, né? Um profissional, por que ele precisa parar? Justamente porque precisa tirar a pancada que foi muito grande. O grande problema está nesse miolo, né? No meio aí do nesse amador. meio, que é alguém que já está no processo de desenvolvimento ou alguém que é um atleta que já tem uma performance considerado, já fez 2 maratonas no ano, por exemplo. Fez prova longa, não é um atleta profissional, mas fez prova longa, né? Teve uma carga. 2, Ironman 3 no triatlon, então esses são os mais
críticos que a gente, para tomar decisão, a gente faz muito essa avaliação minuciosa do contexto. Claro que tem essas diretrizes gerais que a gente define, que acaba servindo para a grande maioria, mas depois esses 10, 15% o que a gente precisa fazer esse ajuste para entender se esse cara precisa tirar mais ou menos que outro. Então, como o Fabinho falou, o ideal é não parar, não zerar. Agora, o percentual, né, se vai manter só 10%, se vai manter 90%, 80% do que vem fazendo, 100% a gente já entende que não é legal. Mesmo para aquele atleta que aqui está olhando, né, poxa, mas eu tenho uma prova longa em março ou abril, né? Por isso que a gente também às vezes foge dessas provas tão longas ou tão... No começo ali. Logo no começo, porque ela não combina muito. Quando todo mundo para, todo mundo vai para você, fica mentalmente desgastado, só você treinando, né? Nem consegue treinar com grupo. Às vezes deixa de ir para uma festa de confraternização, de família. Exato, não tem parceiros para pedalar, até os times, né? As assessorias, elas não têm uma programação. Porque não tem público ali, né? Isso, o público é muito baixo, não costuma ter também esse apoio, essa estrutura. Então a gente foge, mas se não der para fugir, é uma prova realmente como, por exemplo, agora, né? Antigamente tinham pouquíssimas provas entre janeiro e março, pouquíssimas, mas agora os organizadores eles estão precisando caçar a data no calendário e está enchendo. Antes eles não fazia sucesso uma prova entre janeiro e março. Né? No máximo a gente via, acho que era fora do país, a Maratona da Disney era uma ou outra. A Maratona da Disney que é em janeiro, na segundo domingo de fim de semana de janeiro. No triatlon era Cozumel, se eu não me engano, que tem 70.3 Cozumel, se eu não me engano, é em janeiro. Tem então Pucon, que é aqui perto, né? Pucon é 11 de janeiro, aí Exato, é sacanagem. Então eram pouquíssimas provas mesmo. Hoje não. Hoje a gente tem o Ironman 70.3 Curitiba em março. A gente tem agora as Majors, né? Como a gente falou, Tóquio em março também. Então, para essas... Maratona da Disney em janeiro. É janeiro, né? No comecinho Caramba, então, imagina. Então, o pessoal passa o Natal fazendo longão. Que vai fazer o desafio. Então a gente tenta não colocar essas provas como alvo para os atletas, mas aqueles que têm como alvo, não tem jeito, é uma prova A, que é uma prova realmente para medir performance, a gente, né, tenta tirar o mínimo possível, que seja 2, 5% ali só para, pelo menos entre dia 24 e 25, se tem... você vai viajar também, né? Aqui no Brasil, muitos atletas viajam também, então tem que encaixar nesse contexto da viagem. Então, para esses casos específicos, a gente tenta tirar o menos possível, aí sim mantém o atleta só para 1, 2 semanas no máximo. Agora, quando o atleta ele já passou do seu objetivo, já tem uma certa experiência, a gente tenta geralmente parar umas 4 semanas, que são 2 que antecedem, né, a virada do ano e 2 para voltar a ganhar. São geralmente 4 semanas desse período transitório com essa característica de tirar um percentual, né, do que ele já vem dessa carga de treino, a relação volume e intensidade, e mantê-lo em movimento e tentar estimular. Mesmo a gente tendo a planilha, a gente, na prática, sempre estimula que ele tente fazer coisas um pouco diferentes, mas buscando atividade. Então, quem viaja para o litoral vai para a praia, então uma corrida na areia, pedalar na ciclovia, quem vai para o interior, né, pisar na grama. Nadar no mar, quem sabe nadar, né? Experiência. Quem tem experiência, aproveita para nadar no mar, claro, com muita segurança e levando tudo isso. É muito importante a segurança, né? Porque tem muitos problemas também nesse período de quem vai se aventurar no mar e não está acostumado. Então, e vai fazer uma atividade com seus filhos, né? Com a família, vai jogar frescobol, beach tênis, só toma cuidado realmente para não se lesionar, porque a gente perde muitos atletas nesse período. Também muitos para quem vão para o inverno, né? Para viagem para fora, que tem esqui, também são atividades que... vai se manter em atividade? Então, cuidado também com essas atividades. Deve fazer, pode fazer, mas com bastante consciência, sem se empolgar. Então é isso. De forma geral, né, a gente tem os dois extremos, o atleta profissional, que geralmente para o amador, que a gente mantém a atividade, dando sequência, e nesse miolo, né, a pessoa, atleta que não tem realmente prova, a gente geralmente na prática são essas 4 semanas que
que a gente tira o pé de alguma forma, variando um pouco de intensidades, recomendando fazer coisas diferentes, atividades diferentes. E aquele que tem prova, que aí a gente tira o menos possível. Geralmente são aquelas 2 semanas que a gente adapta para ele poder também não ser o chato da família, né? E com relação ao final do ano, né, e a gente estimular atividades diferentes, atividade com a família, atividade ao ar livre, né? Porque de fato, né, no final da temporada o atleta chega desgastado fisicamente, né, da temporada, né? E também muito psicologicamente ali, né, do estresse do treino, né? Treino é repetição, né? Então chega um momento que às vezes fica um pouco monótono mesmo, é normal, né? A gente passa por essas fases. E aí junta com todo o estresse psicológico do dia a dia, de trabalho e tudo mais. Então é um momento, de fato, para o cara respirar um pouquinho, fazer algumas coisas diferentes para se reconectar com o esporte, para ganhar motivação de novo, para entrar numa... Eu acho que esse é o principal. Se o cara às vezes não tira o pé, né? Ele não quer tirar o pé, continua treinando exatamente do mesmo jeito. Tem alguns atletas que se dão bem com isso, né? Mas às vezes ele começa a próxima temporada, putz, parece que não parou, né? O cara veio direto. Eu vejo quando o cara vai muito direto assim, ele dá um pico ali em março, depois começa a se sentir mais cansado, já não rende quanto poderia o ano inteiro. Assim. De fato é bom para dar uma limpada assim, eu acho também. Na cabeça, né? E aí depois voltar com bastante energia para a próxima temporada. Então, fazer outras atividades, se desconectar um pouquinho do relógio, né? As métricas que a gente fica tão preocupado ali, né, nos treinos, isso é muito bom pra gente se reconectar um pouquinho, ganhar energia para a próxima temporada. É porque o cara que faz, por exemplo, maratona ou Ironman, 7x3, o ciclo ele tem que ser muito redondo, né, para fazer uma boa prova. Então, ele tem que fazer aquele longo no fim de semana e tem todo fim de semana ter um longo ali. Então, isso acaba cansando mentalmente, né? Às vezes o cara fica com aquela sensação de a prova não chega logo a prova, aí faz a prova, aí descansa, aí faz outro ciclo desse. Aí desconectar um pouco de ter um planejamento, eu acho que quando ele sente até saudade da rotina depois de 4 semanas, que seja assim, ele quer voltar a ter aquela sensação de e são mudanças muito pequenas que fazem bastante diferença, né? Pra gente que acorda bem cedo para treinar, né? No final do ano, de poder acordar um pouquinho mais tarde, dormir um pouquinho mais, só mudar um pouquinho assim da sua rotina, já muda completamente o jogo. E já faz com que a gente inicie a próxima temporada bem diferente. Então são pequenas coisas assim que já ajudam bastante nesse ponto. Legal. Na experiência de vocês aí, é mais fácil ter que fazer a galera treinar nesse período ou fazer a galera tirar o pé assim? Acho que a galera quer mais parar ou quer mais continuar nesse período aí? O que vocês já viram aí? Pra ser sincero. A maioria acha que quer parar, a galera quer... Porque no triatlo a galera é mais viciada em treino, né? O pessoal que às vezes não quer tirar o pé mesmo nesse final de ano. A gente acho que tem os dois públicos, tem os dois. Né? Acho que a grande maioria, de fato, a gente tem que fazer um esforço maior para incentivar a não perder a rotina. Manter alguma coisa ali. Mas acho que de uns tempos para cá, né, como a atividade física tem ganhado cada vez mais importância na vida de todo mundo, né? Não sei, acho que as últimas temporadas a gente tem enfrentado menos dificuldade, né? Legal. O pessoal de fato entendendo a importância disso, né? E acho que tem sido um pouco menos difícil, o pessoal tem entendido mais, né, essa importância. Mas sim, a gente faz uma campanha muito grande para o pessoal não perder a rotina. Perfeito. Né? Pode tirar carga, pode diminuir, pode fazer outra atividade, mas não perder a rotina. O grande problema de zerar a semana é que o corpo, ele, né, pra gente, né, que agora falando em questão de motivação, né, como a gente estava, a questão conceitual, o esporte, por mais que ele seja muito importante, legal para o atleta profissional, é o trabalho dele, né, e o esporte para o atleta amador é uma válvula de escape. Um hobby, né, digamos assim. Um hobby, válvula de escape, é um bom educador, é um bom criador de hábitos e claro, o esporte ele proporciona valores diversos para a gente, né? Então é complicado a gente é muito individual o quão o esporte ele é importante na vida daquela pessoa naquele contexto. Então às vezes o esporte ele é talvez algo que esteja salvando aquela pessoa naquele momento, de um estresse familiar, de alguma perda, de uma carga de trabalho que vem, né? E às vezes você zerar o esporte, né? Então também essa questão do quão o esporte, o movimento é importante para aquela pessoa no contexto dela.
né? Então, mas claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, como vocês comentaram, né? A gente também tem que ter a responsabilidade de saber recomendar e tirar essa carga de uma forma segura, que não tem essa desmotivação, né? Não gere esse problema de tirar aquele remédio, aquele efeito terapêutico do movimento, mas ao mesmo tempo fazer com que ele ganhe sustentabilidade, ele se sustente, né? Agora, falando disso, é muito legal para quem tem o Strava ou usa algumas plataformas de treinamento, como o Training Peaks, né? Existem umas curvas que mostram e nos ajudam muito nisso, né? Umas curvas de performance. Essas curvas, elas nos ajudam a entender esse comportamento, e aquela pessoa que ela é muito regular demais, ela não consegue extravasar e dar um pico de performance. Aquela que está sempre nos 80%, o tempo todo, ela não consegue, ela tem dificuldade em quebrar para o 100%, porque quando ela precisa de uma carga maior de treino, ela está cansada. Só que ao mesmo tempo, aquela pessoa que derruba demais a curva, né? Então ela derruba demais a curva, ela tem dificuldade em voltar a subir e sair dos 60, por exemplo, e bater os 100, os 90. Então, essas curvas de performance, do nosso lado, elas nos ajudam muito até mostrar para o atleta a importância de fazer esse ondulatório, né? De dar essa quebrada, essa destreinada consciente, destreinada planejada, é um destreinamento planejado, para que a gente consiga subir e evoluir. Boa. Né? Isso é interessante porque eu acho que isso que os atletas não entendem, sabe, Lobo? Eu acho que não é intuitivo. Pra gente pode ser intuitivo, mas pro cara... Como é que explica pra pessoa? Tu tem que parar de treinar um pouco agora, pra depois dar o pico. Né? O cara, não, pô, quanto mais eu treino, mais eu melhoro. Quanto mais eu treino, mais eu melhoro. Quanto mais... Intuitivo é isso, né? Quanto mais eu faço uma atividade, como é que explica pro cara? Não, pô, tem que ter esses altos e baixos, tem que descer agora pra dar um pico de performance, aí desce de novo. Aí eu acho que eles não conseguem visualizar isso na prática, sabe? Acho que essa que é a maior dificuldade de explicar para imagina, o mercado financeiro, o mundo trabalha dessa forma. No pain, no gain, tem que sofrer para melhorar. O mercado financeiro, nem toda empresa, ela não vai crescer de forma linear, porque além das questões internas dela, né, de gestão, de negócio, ela também sofre efeito externo, da economia, da política. Imagina a gente também, é a mesma coisa, a gente também sofre efeito externo. A gente tem que entender e interpretar esse efeito externo, e, né, então são carga de trabalho, a família, o clima, a sua saúde, que é interno, mas, né, às vezes é alguma coisa que foge do seu controle, né, um vírus que você pegou. Então, a gente trabalha dessa forma, né? A gente precisa saber a trabalhar dessa forma. E a ter cabeça, com paciência, saber interpretar isso para poder seguir em frente. E é isso. E às vezes a gente vai ter que, quando tiver na baixa, né, não pode derrubar, assim como uma empresa, não pode deixar falir a ponto de ter que fechar a porta e não, né, e entrar numa recuperação judicial e não conseguir voltar. Então, a mesma coisa, fazendo uma analogia, né, numa empresa, numa gestão de uma empresa ou de um negócio, você vai ter que um tempo que é onde a gente aprende mais, é onde a gente se fortalece. Né? Numa baixa segura, ali numa baixa, né, ainda que você consegue retomar, ter o controle, é onde você aprende, onde você reformula, né, no trabalho, reformula processos, otimiza o negócio, você investe em tecnologia. Corpo é a mesma coisa, no momento que você destreina, né, um pouquinho, você limpa a sua mente, você ganha força de novo para voltar, você prepara o seu corpo para, né, principalmente o trabalho de força, que a gente vai falar um pouquinho sobre a característica também desse período transitório, indo para o trabalho de base, por que a gente usa essa característica também com a maioria dos atletas. A gente ganha um trabalho de força para se fortalecer, para ganhar, e isso certamente vai fazer com que a gente chegue mais forte lá na frente. Um exemplo, a pandemia. A pandemia aconteceu isso. Né? As pessoas, muitos desceram, alguns não conseguiram, desceram demais a ponto de não conseguir subir. Aqueles que desceram um pouquinho, eu, por exemplo, na pandemia, eu falei, meu Deus do céu, 2021, 2022, eu falei, não vou voltar nunca ao Rodrigo de 2019. Ganhou 500 gramas. Aumentou de peso aí.
Deixa eu correr, não Em mudou nada. 2022 comecei a triturar meus RPs, principalmente de maratona, meia maratona de corrida, né? De triatlon, mantive. Claro que os atletas melhoraram, eu mantive, não melhorei tanto. Mas a corrida principalmente, né? Ter zerado o resultado, também tive um problema de saúde, sinusite crônica, tive que também tirar o pé, baixar, falei, meu Deus, não vou voltar nunca. E acredite que a gente volta, só que controlem essa queda, que é o que a gente está falando aqui. Vamos fazer essa redução consciente, redução planejada, para que a gente consiga depois voltar, não ter que sair de um ponto muito baixo de não ter força para retomar, mas ao mesmo tempo ganhar, oxigenar, fortalecer física e mentalmente para conseguir se surpreender no ciclo seguinte. Acho que a grande falha, né, das pessoas assim nesse período de final de ano e com o treinamento, né, com a rotina ali, com os hábitos, né, às vezes a gente subestima muito o retorno, né? Então a gente passou ali uma temporada inteira treinando direitinho, com a rotina redondinha, né? E aí falou assim, não, vou parar aqui esse mês, né? E, não, eu já domino minha rotina, consigo voltar quando eu quiser acordar cedo, consigo voltar quando eu quiser treinar, né? Aí você fica ali um mês e aí você percebe que não era tão fácil assim, né? Então, por isso que a gente falou, diminui, mas não perde a rotina, porque o condicionamento, se a gente manteve a rotina, a gente consegue ir retomando de forma gradativa e numa velocidade bem bacana, né? Se a gente perde a rotina, as barreiras que a gente cria na retomada, elas são muito grandes, né? E aí até você voltar para a rotina de acordar cedo, até voltar para a rotina de ir para academia, aí você já perde os 2 primeiros meses do ano só para ganhar a rotina de novo. Para acostumar de novo com o que fazer. Para acostumar tudo de novo. A gente subestima um pouco esse retorno às vezes. Muito bom. Se a gente fosse falar então treinar ou não treinar, é aquela resposta clássica da educação física, né? O famoso depende. Depende da situação, depende do atleta. O ideal é ter uma conversa honesta, né, com o treinador e tudo, e ajustar carga que fique sustentável mesmo nesse período de... Eu vi um exemplo de uma pessoa que é a disciplina e a rotina 200% ao longo do dia. Diego Ferraz. Diego Ferraz. Conte-me o que você faz no período transitório, você que não sai da sua rotina nem quando recebe um convite para ir no Parque do Ibirapuera treinar com a gente, sai da sua rotina. Vou fazer mais isso agora, nesse período transitório. Então. Sair mais de casa. Treinar fora. Como que é o seu período transitório? Você mantém acordando às 4h40, fazendo a dancinha? Acordar, eu mantenho o mesmo horário. É? Eu tento fazer outra atividade. Faz a dancinha vou malhar mais para ficar com o bíceps do Rodrigo Lobo agora. Focar mais para malhar. Tem desafio da barra, olha que legal. Também tem que tomar um pouco de cuidado abrindo para isso, depois a gente vai voltar no Foge Não, tá? Mas alguns desafios legais, assim, de regularidade principalmente. Tomar cuidado com desafios, muito cuidado com desafios épicos. Então, cuidado com, você não está acostumado, veio do zero e resolve correr 100 quilômetros na semana, 10 quilômetros todo dia. Muito cuidado com isso, porque a gente tem que ser muito responsável nesse retorno. Às vezes um desafio, alguma coisa legal é bom para estimular, voltar à rotina, mas que sejam desafios coerentes, mais alinhados com regularidade, com consistência, com hábitos, do que desafios épicos. Agora voltando, a dancinha. Muda a dancinha ou não muda a dancinha para 2026? Só depende do dia anterior. Se for depois do Natal, depois do Ano Novo, aí não vai ter. Não vai ter dancinha? Aí vai descansar mesmo. Galera, por favor, aqui, ó. Dancinha, vamos cobrar a dancinha dele no dia 25 e no dia 1º. 24 e 31 é fácil. Dancinha no dia 25 e no dia 1º. Tem que fazer na virada, né? Na virada do ano. Com os fogos. Virada. Tá aí, bora. Então, olha só, benefício que eu anotei aqui do período de férias, desse período de transição. O atleta tem uma baixa desse condicionamento que vai ajudar no pico de performance, né? Recuperar de lesão, acho que tem um início de uma microlesões ali, a gente acaba recuperando nesse período de descanso também, com baixa de carga. Retorno da motivação, como o Fabinho falou também. E a galera que é viciada em treino, né, tem o risco de chegar num pico de performance muito antecipado e de cansar ali durante o ano. Acho que esses são os principais pontos aí vantagens, né, e desvantagens desse... Legal. Focar, né, em alguns gaps que a gente tem, né, como essa questão de lesão e treino de força, né? Às vezes para ciclos de prova muito grande, né, de endurance, às vezes a gente acaba destinando mais tempo para a modalidade principal ali, né, e tira tempo e carga de treinos complementares que são muito importantes, né. Então esses momentos no ciclo, que não é só no final do ano, né, a gente fala do período transitório bastante nessa época, porque acaba sendo um pouquinho maior por conta da nossa cultura, das festas ali de final de ano.
né? Mas após ciclos de prova-alvo, a gente sempre tem um período transitório ali para a gente iniciar um novo ciclo, que costuma ser um pouco menor, né? Mas sempre nesses períodos a gente aproveita para focar ali nas modalidades complementares. Perfeito. Que vão nos dar estrutura para iniciar ali uma nova temporada, né? Então também a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para olhar para algumas coisas que às vezes a gente deixou de lado ali no período específico de preparação. Legal. E às vezes até se motivando com atividades complementares que nunca faziam, como natação, para você que é corredor, começar a nadar e pedalar um pouquinho. Às vezes a gente cria triatletas nesse período transitório, né? Que o atleta resolve pedalar, gosta, sente o prazer do ciclismo, começa a introduzir o ciclismo na rotina, né? A natação mesmo, tem uma piscina, começa a dar umas braçadas, né? Também, geralmente no Brasil, é o verão que também tem mais acesso à água, à represa, enfim. Então é uma grande oportunidade de criar, de mudar até, complementar o seu treinamento depois que vai ser específico na sequência, e também descobrir uma nova modalidade, onde a gente também tem migração de planos ali lá no nosso time. Legal. E a gente, o Fabinho falou sobre a questão do ciclo de prova, a gente tende a seguir uma periodização mais clássica, né, do treinamento de endurance. Então, começa o ano com um pouco mais de volume, depois entra ali com velocidade e a prova-alvo, né, entra ali no ritmo de prova. Quando a gente entra com essa questão do volume, tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque às vezes a pessoa já chega um pouco acima do peso, dá aquela coisa, quanto mais longe tu chuta o balde, mais longe tu vai buscar depois, né? Gostei dessa. Pode chutar o balde muito longe, né? Tem gente que exagera. No recesso aí, chuta o balde lá em março, né? Pra buscar. Então, a galera, é normal sair da rotina, né? Mas não exagerar como se não houvesse amanhã, né? Acho que é um ponto bem importante, né? Porque o Rodrigo comentou sobre você também comentou sobre a oportunidade da gente focar numa atividade complementar, às vezes tratar ali alguma lesão que a gente sofreu durante a temporada, né? Tirar um pouquinho a carga para dar tempo também do corpo se recuperar. Mas é isso, você para demais, isso pode ser uma brecha para você se lesionar quando você voltar na próxima temporada, né? Porque é isso. Vai entrar num novo ciclo, num período de base, onde a gente trabalha com um volume um pouco maior, costuma ter estímulos para corrida especificamente, né? Corridas em subida para a gente estimular a força. Isso. Aí o cara vem descondicionado, ganhou mais peso, 2 treininhos de subida, o tendão calcâneo já tá reclamando, né? Então também tem que tomar muito cuidado porque pode abrir precedente aí para você iniciar o ano com uma lesão. Né? De fato, um ponto muito importante, o quão longe a gente chuta o balde ali no final do ano. Isso acaba atrasando também o período de base, né? Caro. Quanto a pessoa poderia evoluir, né? Que, tá muito pesado e tá, não, bora botar mais treinos mais leves, depois aumentar a carga, né? Então, isso acaba dificultando o retorno também. E a gente até falou sobre isso em outros encontros nossos, que né, existem diferentes metodologias, né? A gente, para a maioria, né, para o atleta que não tem casca ainda, a gente geralmente usa essa clássica, né, uma metodologia que a gente sobe realmente, porque se a gente coloca a intensidade já, né, já começa com treinos intervalados, botando muita intensidade, é onde pode acontecer, gerar uma lesão, onde costuma gerar lesão, quando a gente tem esse aumento de intensidade. Logo sem esse preparo, né? Principalmente porque tira o treino de força nesse período, porque é um período que os lugares fecham, as academias, enfim. Então a gente toma muito cuidado, prefere usar esse tipo de metodologia. Claro que para os atletas mais avançados, que aguentam mais, a gente às vezes pode até usar a contrária, que aí a gente já começa com mais intensidade e depois do período específico, se for uma prova longa, aí a gente sim tira um pouco a intensidade, e aumenta o volume, né? Tem que sempre tomar muito cuidado nessa relação volume e intensidade. Boa. A gente que cuida dos atletas, né? A gente está sempre mais atento a isso, né? Mas para os atletas que não têm a orientação ali de um treinador, né? O pessoal às vezes, a prova é o ano que vem eu penso nela, né? Mas para provas de longa distância, né? A gente faz ciclos ali, o ideal é a gente fazer 24 semanas de ciclo, né? Pensando numa maratona, numa meia maratona, dependendo da importância da prova para você, né? Ou ciclos de 20 semanas, né? Então é isso, é pegar o seu objetivo ali, sua prova-alvo e fazer essa continha, né? A gente brincou aqui no começo, mas tem muita prova do primeiro semestre ali que o ciclo já começou, né? Maratona de São Paulo, que é no começo de abril, né? Maratona de Tóquio.
todos esses ciclos de treinamento eles já começaram. Esse pessoal já fez um período de transição aí antes, né? Como o Rodrigo falou, no final do ano a gente faz algumas adaptações, né? Mas é um ritmo diferente, então tem que fazer as continhas para ver a quantas semanas a prova está de distância. A gente acha que o ano que vem está longe, né? A gente se engana. Porque tipo, o atleta vê às vezes, o período específico da maratona é 12 semanas. Então daqui 12 semanas eu... não, tem que treinar para começar o treinamento para maratona, né? Não é só chegar ali com 12 semanas, totalmente descondicionado. Então, tem que lembrar disso, que é importante. Por isso que essas 12 viram 20 a 24, porque você tem esse período de preparação para entrar nessas 12 a 16 semanas, que é o período mais específico, mais chato e mais que tem os mais longos, onde você vai sofrer mais. Então, isso é extremamente importante e, claro, para fechar, é muito importante, vale muito a pena no final de ano já escrever as suas metas, assim como para tudo, meta pessoal, já que é clássico, né, final de ano, escrever tudo que você vai fazer, revisar suas metas de longo prazo ou definir suas metas de curto prazo, curto, médio prazo, é importante fazer isso. Então a gente recomenda muito, a gente pede que os atletas façam isso até para a gente interagir, a gente poder ter um bom relacionamento e poder acertar a mão, ainda mais que as provas estão acabando rápido de inscrição. Então hoje mudou mais ainda, a gente vai precisar cada vez necessitando planejar mais cedo, um ano antes. Isso é bom, de certa forma, porque a gente tem esse tempo. É ruim porque olha muito para frente e não prepara, né? Porque às vezes a gente pensa numa prova daqui a 6 meses, já dá tempo de já fazer a base e entrar nela. Quem planeja a prova de um ano, se erra a mão, entra num período errado, num período inadequado. Agora, planejar, colocar realmente as provas, alinhar com o seu treinador. Se você tiver treinador, vale muito a pena alinhar isso com ele, ver, entender se faz sentido as suas ideias, bater essa bola e já entrar o ano com objetividade e treinar focado nas metas. Isso é legal, acho que deixa o atleta mais motivado para voltar aos treinos, né? Para voltar para a rotina. Sem dúvida. Tem uma meta bem definida, boa. Como é que tu faz? Anota no papel, anota no celular? Metas de tudo, de treino. Qual é a meta agora? Maratona. Ele só não anota no bloco do celular porque ele ainda não aprendeu ainda no iPhone. Não tem jeito. Para mim, mas já falando um pouco na prática, para mim é um pouco diferente que a gente, né, nós treinadores, andamos muito com os atletas. Não dá, o Rodrigo, não existe o Rodrigo atleta, o Rodrigo treinador, é toda uma coisa só, né? Então, as minhas metas geralmente são as mesmas metas dos atletas e a gente trabalha nesse contexto. Por isso que é muito legal trabalhar ter um time, ter uma assessoria que a gente trabalha com metas coletivas. Então, claro que dentro delas não dá para botar metas de todos os atletas, mas eu escolho pelo menos aqui nem ano que vem. Ano que vem já tem uma meta grande, alvo do primeiro semestre, que é a Maratona de Boston. Aí no meio do ano, claro, tem as provas clássicas que a gente vai, tem as provas, e por isso que é importante, depois a gente pode um dia falar sobre isso, definindo o calendário de provas, categoria A, B e C, né, para ajudar o atleta a tomar essa decisão. A gente pode sim incluir mais provas, mas que sejam provas de preparação para a prova principal. Então, só estou precisando definir o segundo semestre, que estou em dúvida no que fazer. Acho que uma dica bem legal, né, que a gente trabalha isso muito com os atletas, né, é tentar não deixar ficar sem meta, né? Nunca... Enfim, não necessariamente vai ser uma prova ali, mas ter sempre o seu próximo objetivo, né? Porque aí quando você termina um ciclo, né, encerra aquele período, você já tem para onde olhar depois, né? Porque às vezes essa janela que você tem entre a finalização de um ciclo até estabelecer um novo objetivo e se motivar com ele, é onde às vezes o pessoal desanda um pouquinho, né? Então, quando estiver ali perto, né, de encerrar, né, o seu ciclo, o seu objetivo, já começar a sonhar com o próximo, né? Isso é bem legal, porque aí você vai ter sempre aquela cenoura na frente para ir correndo atrás. E aí, de fato, você consegue sustentar a regularidade com o treinamento. Legal. Acho que foi tu que falou em uma das reuniões, Fabinho, que tu ia fazer, acho que a maratona, e a tua treinadora já falou para fazer a RP na meia, então já antes de fazer o prova-alvo, já tinha outro alvo ali na frente, né? Então sempre ter um... Sempre. Eu queria colocar o RP dos 21 km antes da maratona e eu não tinha objetivo no segundo semestre, né? E a gente é treinador, mas a gente tem os treinadores que nos treinam, né? A gente se ajuda, né? E aí ela que falou assim, você não tem nada no segundo semestre? Joga esse RP pro segundo semestre, né? Você vai ter mais tempo para treinar, vai ter feito um ciclo de maratona, acumular um baita volume, você vai estar muito melhor no segundo semestre, né?
E aí foi isso, eu já joguei, inverti, já fiquei Boa. com 2 objetivos ali pro ano, principais. E é isso, é ir trabalhando com os objetivos e com os nossos sonhos, aí sempre ter ali o próximo degrau para escalar. Muito bom. Outro ponto que eu botei aqui pra gente é que, antigamente, não sei se vocês lembram, o treino de força, eu via os atletas profissionais fazendo assim, no começo do ano, a base, malha agora, faz treino de força e não faz o resto do ano, né? Os atletas profissionais antigamente tinha muito isso. Agora a gente vê o treino de força, a galera mantém o ano inteiro. E você acha que foca mais agora foca mais na força, ganhar volume? Como é que vocês veem essa questão? A gente costuma, né, aproveitar esse período que nem eu falei, né? Já tira um pouco o foco, né, da modalidade principal, diminui a carga, né? Então vamos investir ali nas atividades complementares, né? O período de básica onde a gente ganha casca, como o Rodrigo falou, né, para se preparar para o restante da temporada, entrar num período específico onde vai exigir um pouquinho mais de intensidade nos treinos, né? É onde a gente geralmente costuma subir um pouco a carga do treino de força, né? Porque ele não vai estar com treinos tão intensos, né? A intensidade dos treinos vai estar um pouco mais baixa, porque senão num período específico se deixar para colocar muita carga no treino de força, vai acabar sendo concorrente ali, porque o cara vai esmirilhar na musculação, vai faltar musculatura para entregar num treino intervalado, né? Então, de fato, pensando no treinamento para os esportes de endurance, o período de base costuma ser um período bacana para a gente investir um pouco mais na musculação e no trabalho de força. Não que a gente não vai ter ela no restante da temporada, mas o momento de caprichar um pouquinho mais ali, trabalhar, focar em força, desenvolvimento de força, geralmente é no período de base. Isso é bom que fortalece o tendão, deixa o cara mais forte para aguentar o volume depois, né, de todo o ano que vai vir. É de fato por isso que chama base, né? Pra gente criar de fato base do atleta para ele sustentar o restante da preparação do ciclo de treinamento que vai exigir bastante. Perfeito, muito bom. E por fim, um bom momento para fazer check-up médico. Né? Com certeza. Isso é muito importante, check-up médico. Para quem, né, já quer fazer um teste ergospirométrico, que é aquele teste de VO2, depois que recondicionar um pouquinho, já pode agendar para... Né, depois de algumas 4 semanas ali, que voltou ali já para valer, 4, 6 semanas no máximo, já agenda que acaba sendo um parâmetro muito bom para a gente usar para a sequência da temporada. O exame de sangue é bom também, né? Hemograma, ver como esse check-up geral médico é muito importante, cardiológico, né, hormonal, enfim, é muito importante, já que a gente é um momento que dá para parar, né? Porque às vezes fica tão noiado que não dá nem para tirar um dia para fazer um check-up, que não é só um dia, né? São vários dias. Então é um momento que realmente a carga de treino está baixa e tem que entender, porque como o treino vai apertar, tem que ter segurança para poder botar pressão e dar bom. Perfeito. Acho que demos boas recomendações aí pra galera, curtir com responsabilidade, continue treinando. Valeu a pena ter esperado, galera? Valeu a pena. A gente nem falou pra galera não comer panetone. Não, pode comer o panetone, sem problema. E manter a rotina, o máximo possível. Cuidado, tá? Por favor. Não nos assuste no final. Por favor. Então, galera, lembrando, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se estiver procurando uma assessoria esportiva, considere treinar com a Lobo. O link para falar com o nosso time tá aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e vamos pra cima. Vamos ver quem tá com o braço maior no início da próxima temporada. Valeu.